trabalhava no turno da noite em uma casa de repouso para cuidados de memória. Pequenas coisas aconteciam com frequência, como luzes de chamada apagando em quartos vazios, itens sendo movidos e eletrônicos ligando e desligando sozinhos. Havia um quarto que realmente me dava arrepios. Eu sempre senti como se estivesse sendo observado. O residente neste quarto estava em estágio avançado de demência. Então ele não sabia onde estava ou o que estava acontecendo ao redor dele. Eu tinha essas duas colegas de trabalho, vamos chamá-las de Lisa e Madge. Em um turno, a Lisa decide que vai tentar assustar Madge se escondendo no armário deste quarto. Ela se esconde e chama Madge via walkie-talkie para entrar. A Madge entra e a Lisa sai, mas ela não assusta Madge. Elas riem sobre isso e começam a ir em direção à porta. O residente, que estava deitado na cama, senta-se, vira-se para o armário e diz: "Eles se foram, você pode sair agora." O que torna tudo mais ainda assustador é que havia outro morador, também em estágio avançado de demência, mas ainda móvel, que encontrávamos no meio da noite em pé contra a porta do armário neste quarto. O quarto ficava no final do corredor do outro lado do prédio em relação ao quarto deles. Houve outra vez em que eu estava sentado no quarto de um residente diferente e eles me perguntaram: "Quem está sentado ao seu lado?" Eu estava lá sozinho. Admito que esse residente não conseguia enxergar bem, mas ainda assim me deu arrepios. A minha mãe não é médica, mas era supervisora doméstica em um hospital. Ela trabalhava no turno da noite e ela me contou algumas histórias. Ela ficava sozinha no elevador e as portas quase fechavam e depois abriam. De novo e de novo. Ninguém fora do elevador. Ela simplesmente dizia: "Pare, tem um trabalho a fazer." E a porta do elevador fechava. Acontecia o tempo todo. Ela limpava regularmente uma enfermaria ambulatorial que costumava ser uma oncologia pediátrica. Assim que entrava, ela desligava todos os brinquedos da sala de espera. Lá, ia até o fundo do corredor e trabalhava em si mesma, desligando a luz conforme terminava cada sala até chegar à saída. Ela ouvia brinquedos disparando o tempo todo na sala de espera. Então toda noite ela olhava para o corredor e via luzes acesas que ela sabia que tinham desligado. Sou paramédico e a base que trabalho é mal assombrada. Há uma garagem, cozinha e quartos no andar de cima, com TV, sofás, etc. Dormimos no andar de cima e todas as noites você pode ouvir portas abrindo e fechando, pessoas conversando, música tocando e passos nas escadas. Temos coisas como saleiros e pimenteiros desaparecendo, armários abrindo e fechando, portas de ambulância abrindo quando sabemos que as fechamos, e você está andando pela base e de repente o ar fica frio. Acabei de aceitar o fato de que a base é mal assombrada. A base fica no meio do nada entre duas cidades pequenas. Eu trabalhei na antiga ala obstétrica de um hospital construído em 1913, que era um sanatório de tuberculose. Ouvi histórias da equipe com quem dividíamos o espaço do escritório, que trabalhava no turno da noite sem dar muita atenção, porque eu nunca tinha visto ou ouvido nada. Quando chegava de manhã, era sempre cedo, entre 6h30 e 7 horas. Então o turno da noite estava saindo e a equipe da manhã estava nos fundos, com o escritório fechado, tendo sua reunião matinal. Uma manhã eu estava chegando e me acomodando, e pensei ter visto minha colega se virar e sair correndo atrás da porta do escritório. Chamei seu nome e nada. Mais tarde, quando ela voltou, perguntei se estava tudo bem, porque ela saiu correndo mais cedo. Em vez de entrar no quarto, ela disse que estava na caminhonete dela fumando. Um fantasma? Talvez. Então, quando eu era faxineira de hospital, eu trabalhava em uma ala segura em formato de triângulo, onde um ponto era a entrada, o outro ponto era a entrada e jantar e o outro ponto era a área de estar. Eu estava limpando a sala de jantar e tive uma visão completa de todo o ambiente, exceto do corredor do outro lado. Havia 2 auxiliares de saúde trabalhando para colocar as pessoas na cama e a enfermaria estava no intervalo do almoço. Éramos os únicos 3 funcionários na ala. Uma campainha tocou no quarto de uma paciente paralisada. Ela estava sempre na cama e completamente fora de si. Nunca falava e, até onde eu sei, não conseguia se mover.
bem o suficiente para conseguir acioná-la, muito menos perceber que deveria conseguir. Pensei que uma das enfermeiras a tivesse acionado por acidente, porque ela desligou. Mas então elas saíram de quartos diferentes e disseram: "Oh, a governanta deve ter acionado por acidente." Eu não estava nem perto disso. Eu não tinha estado naquele quarto. Mais tarde, quando entrei no quarto daquela senhora, ela disse a única coisa que eu já ouvi ela dizer, clara como o sino: "Vou ver a mamãe." Ela morreu enquanto eu trabalhava lá, mas naquele dia isso teria sido demais, mas não muito tempo depois. De qualquer forma, essa é a minha história assustadora. Há algumas histórias entre elas, uma que existe algumas histórias. Eu trabalhava no turno da noite em uma casa de repouso com a unidade de tratamento de memória anexa. Há um homem de chapéu e as crianças. Muitas pessoas com demência veem esse homem. Ele é alto, fica em um canto e usa um chapéu. Eu digo a ele para sair e eles ficam mais confortáveis. O mesmo com as crianças. Eles diriam que as crianças estavam muito barulhentas e que precisavam sair. Então você diz às crianças para saírem. Mas isso é apenas um dia normal. Uma noite eu estou agitado, passo rapidamente por uma sala e vejo alguém parado na porta, segurando a porta aberta e olhando para mim. Não penso em nada e continuo descendo antes de congelar no lugar, processando. As pessoas naquela sala não conseguem ficar de pé. Eu me viro e vejo a porta se fechando lentamente e corro para dentro da sala, apenas para ver os dois dormindo na cama. Eu chamei pelo walkie-talkie para minha equipe e verificamos as camas, mas ninguém estava acordado. Eu fiquei completamente assustado. Houve uma noite diferente bem no começo do meu trabalho lá. Uma pessoa estava sempre na unidade de tratamento de memória. E enquanto eu lavava a roupa, senti muito frio, como se alguém tivesse jogado um cubo de gelo nas minhas costas. De repente, um pensamento passou minha cabeça. John Dewey acabou de cair. Então liguei para minha equipe pelo rádio. Dei uma olhada em John Dewey. Nenhuma explicação, mas com certeza ele tinha caído recentemente e estava ferido. Pensei que talvez eu tivesse uma boa audição, mas foi muito estranho. Quando deixei aquele emprego e trabalhei em saúde mental, fui informado de que o prédio era mal assombrado. Enquanto trabalhava, você ouviria algo no armário de comida à noite e pedi para parar para a funcionária. Uma noite, uma luminária quebrou na lavanderia e ninguém ouviu, mas não é aí que a coisa fica assustadora. Eu estou sentado na minha mesa e são cerca de 5 horas da tarde. Luz do dia. Ouço meu nome e atendo, mas não há ninguém lá. Aviso meus pacientes que mexer comigo é uma ideia, porque se eu enlouquecer, ninguém vai cuidar deles. Eles negam. Mais tarde acontece de novo, mas está vindo do lado oposto de mim. Fico um pouco em pânico, mas tento racionalizar. A minha colega de trabalho se junta a mim no escritório e ela escuta. Um pacote de lápis de cor voa da prateleira direto para mim. Passa zunindo pela minha cabeça e cai no chão. Eu olho nos olhos da minha colega de trabalho e me levanto para dar uma volta. Mais tarde também descobri que outra colega de trabalho estava sentada no mesmo lugar e um furador caiu na mão dela. Quando eu trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso, a minha primeira experiência como residente estava do lado de fora do quarto dela e parecia que muitas pessoas estavam conversando. Imaginei que ela tinha visitado, que ela tinha família visitando. Bati antes de entrar no quarto. Quando entrei lá, fiquei chocada ao ver que ela estava sozinha e respirando agonalmente, olhando para o teto com os olhos arregalados. Os seus braços também estavam esticados para cima em direção ao teto. Imediatamente tive arrepios e corri para fora do quarto para chamar a enfermeira-chefe. Ela era residente, então a enfermeira disse que tínhamos que deixá-la ir. Acho que parentes falecidos realmente vêm para ajudar entes queridos que estão morrendo. Acho que parentes falecidos realmente vêm para ajudar entes queridos que estão prestes a morrer. Quando eu era auxiliar de enfermagem itinerante, fui mandada para o hospital para tratar de um paciente que deveria estar lá apenas temporariamente. Eu podia ouvi-lo gritando do outro lado do hospital: "Socorro! Estou morrendo! Vou morrer! Socorro!" sem parar. Fiquei preocupada e conversei com a equipe do hospital.
e eles apenas riram e disseram que ele estava fazendo isso pelos últimos 2 dias, mas que não havia nada de errado com ele. Eu senti que algo estava errado, mas ninguém quis ouvir. Ele morreu. Não tão assustado assim, mas apenas extremamente ferrado. A equipe apenas riu desse homem que estava implorando por ajuda e realmente morrendo. Eu trabalhava num laboratório dentro de hospital. Meu horário de início era 4 da manhã. Então andei pelos corredores vazios do saguão principal do hospital às 3h45. Passei pelo refeitório e olhei para dentro, e havia uma pessoa parada sobre um lençol branco, como você faria se estivesse fingindo ser um fantasma. Fiquei observando enquanto andava e pude ver o tecido se movendo e percebi que não tinha pés, apenas um lençol flutuando livremente no formato de uma pessoa. Desviei o olhar pensando que não havia literalmente nenhuma maneira de ver isso, e quando olhei de volta, ele tinha sumido. Eu senti o meu corpo inteiro parar e lutar ou fugir e entrou em ação e eu reservei e eu corri para o hospital. Eu fiz meus colegas de trabalho abrirem uma porta lateral da linha em diante porque estava com medo de encontrar aquilo de novo. Eu fico tão assustado pensando nisso e foi há uns 10 anos atrás. Eu não trabalho na área de saúde, mas meu dormitório na faculdade era uma casa de repouso reformada. No porão ficava a lavanderia, assim como uma academia e depósito para coisas como bicicletas, patinetes, etc. Também tinha um corredor duplo largo no meio que terminava em 2 enormes portas duplas que levavam direto para os fundos do prédio. Não é preciso muita imaginação para entender para que era usado o porão da antiga casa de repouso. Lembro-me de lavar roupa tarde da noite ou de trazer minha bicicleta para dentro à noite. Toda a área do porão parecia pesada, como depois de uma chuva forte, e fica muito úmido no verão, como se você estivesse em uma cabana de sual. Eu sempre via coisas como o canto do olho, coisas sombrias, vislumbres rápidos de algo saindo de vista, sempre sendo enfaixado, cutucado, puxado. Outras vezes, quando você entrava, era atingido por uma emoção avassaladora do nada. Poderia ser o melhor dia, o dia mais feliz da sua vida, mas você entrava no porão e se transformava em uma bagunça chorosa e balbuciante. Fiquei muito feliz no meu segundo ano quando consegui sair daquele prédio. Eu realmente não acredito em nada sobrenatural, mas tive algumas experiências hilariantes e estranhas trabalhando no turno da noite em um hospital. Este era um hospital católico e fomos informados de que eles tinham que mandar um padre vir abençoar o andar inteiro, porque uma tonelada de pacientes ficava vendo um médico inexistente vagando pelos corredores à noite e ouviam barulhos estranhos. Não tenho certeza do que especificamente assustou os pacientes a ponto de contratarem para a equipe, mas aparentemente foi suficiente para assustar os técnicos e enfermeiros a ponto de chamarem um padre. Eu trabalhava no mesmo andar, mas em uma área isolada, longe dos quartos de internação. Nossa área era usada como clínica ambulatorial durante o dia. Não víamos ninguém andando pelo corredor, mas uma das luzes de chamada continuava acendendo à noite às 2 da manhã, sempre entre 2 e 2h10 da manhã. Chamamos alguém para consertar, mas aparentemente não houve problemas e alguém deve ter apertado. Certa noite fui buscar água na unidade de enfermagem e vi uma mulher sentada na cama e olhando para frente. Olhei 2 vezes e ela tinha sumido. Outra noite, alguém tentou abrir a porta da sala de descanso, então eu abri para eles. Não havia ninguém lá, e isso foi apenas 1 segundo depois que eles balançaram a maçaneta, já que eu estava prestes a sair. Não fazia ideia do que era. A minha unidade sempre brincava com os fantasmas, já que todos nós tivemos pelo menos uma experiência estranha. Bom, seus lindos, essas foram as histórias de hoje. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessas histórias. O que vocês acharam também da maquiagem que eu fiz. Hoje foi uma maquiagem mais simples, só para vocês entenderem um pouco como vai funcionar os vídeos desse especial de Halloween. Vai ser eu fazendo maquiagens e contando histórias por cima dessa maquiagem que eu estou fazendo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de histórias sobrenaturais, gosta do Halloween e gosta do meu conteúdo, não se esquece de clicar em inscrever-se. Se o botão não estiver vermelho é porque você não está inscrito, então se inscreve
deixa o like e compartilha para que mais pessoas conheçam aqui o nosso canal e para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Eu vejo vocês nas minhas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!